Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para perguntarmos ao embaixador Francisco Seixas da Costa quem é que, na sua opinião, para o bem e para o mal, veremos, merece a categoria de ser considerado personalidade do ano. António, eu acho que ao escolher a personalidade do ano, eu pus-me na dúvida sobre se a personalidade do ano, como aliás acontece, por exemplo, na personalidade do ano da Time, sobre se deve ser uma figura pela qual nós possamos ter mais simpatia ou menos simpatia, ou então ser uma figura que realmente é determinante em termos do quadro internacional. Nós podíamos escolher o Papa Francisco, seria uma coisa fácil, simples, simpática. Podíamos dizer também, num plano democrático, que a chegada ao poder de Joe Biden é um momento da maior importância para a regularização da América, como já referimos, mas também para o recuperar de alguma boa vontade na ligação entre os vários países de natureza democrática, que Joe Biden procurou, aliás, congregar ao nível dessa conferência, dessa conferência das democracias. Mas eu penso que, sob o ponto de vista pragmático, tendo em atenção aquilo que foi a movimentação ao longo deste ano, a personalidade central que determinou o funcionamento da sociedade internacional é o presidente chinês Xi Jinping. Xi Jinping, como o António disse, para o bem e para o mal, está no centro da movimentação internacional. Em primeiro lugar, foi ele, no fundo, o alvo daquilo, ele e a China que ele representa, porque tratando-se de um poder autoritário, Xi Jinping é a personificação daquilo que é o regime chinês, é ele quem é o alvo da ação americana de reação contra aquilo que parece ser o grande adversário que os Estados Unidos elegeram, aquilo que é o avanço dos Estados Unidos para a zona do Indo-Pacífico e para os riscos que existem no Indo-Pacífico. Nós assistimos imediatamente após a posse de Joe Biden a um discurso em que a China era eleita como o adversário principal. A Rússia, que agora emergiu nos últimos tempos como uma figura política no quadro internacional interessante neste debate com os Estados Unidos e com a Europa, apesar de tudo, é de uma segunda divisão, hoje em dia, sejamos claros, face àquilo que a China representa. E Joe Biden, logo no início, realizou uma reunião que passou um pouco desapercebida, de uma estrutura chamada o Quad, que é uma estrutura de coordenação com a Índia, com o Japão e com a Austrália, que estes quatro países, essas quatro democracias, refletiram de forma estratégica sobre um inimigo que é comum, e mais tarde, um tanto surpreendentemente, e de uma forma que aliás até para os próprios europeus foi bastante surpreendente, os Estados Unidos com a Austrália e com o Reino Unido, que entretanto tinha saído da União Europeia, criaram o AUKUS, que é uma estrutura também ela dedicada, digamos, a olhar para a China. E, portanto, a China faz parte daquilo que é a estratégia americana, e nós sabemos que é uma estratégia americana que tem um apoio transpartidário nos Estados Unidos. Democratas e republicanos concordam no papel que a China, papel negativo que a China tem para a afirmação dos interesses dos Estados Unidos. E, portanto, Xi Jinping emerge aqui como a grande figura, digamos, de todo este complexo. Mas também há aqui um ponto interessante e que nós vamos ter que analisar com os tempos. Durante os últimos anos nós ouvimos falar muito da nova Rota da Seda, e a nova Rota da Seda era um projeto desta China de Xi Jinping, para a criação de infraestruturas que pudessem, de certo modo, suportar aquilo que era o interesse da China em se projetar economicamente, quer comercialmente, quer até, digamos, ao nível de algumas propostas de natureza militar e de uma certa afirmação num quadro geopolítico internacional, geopolítico-militar internacional, coisa que os Estados Unidos têm, mas que a China não tinha. E por outro lado a China também lhe convinha, para efeitos daquilo que é a liberdade dos mares, para a qual tem necessidade, quer em matéria de circulação de produtos, quer em matéria da importação de recursos energéticos que a China necessita e para a qual necessita que os mares estejam livres, a China criou e aumentou imenso esta sua ação e estas suas estruturas. Só que
O caráter bondoso, se a gente pode utilizar assim, exprimirmos assim, da nova Rota da Seda, pode num certo momento confrontar-se com a questão geopolítica de base. E, portanto, a China pode ter comprometido, se por acaso o seu isolamento se acentuar, pode comprometer o seu próprio crescimento internacional através do projeto da nova Rota da Seda. E muito daquilo que são os seus investimentos em nível de infraestruturas em várias partes do mundo poderão ter menos significado se isso não puder ser a base para aquilo que é a expansão da sua economia. Portanto, Xi Jinping também está aqui num momento de alguma indefinição. O que nós vimos na China neste ano, eu diria mais neste ano do que até nos anos anteriores, foi uma afirmação de natureza política de que o mundo talvez não estivesse à espera tão cedo. Vimos isso em relação a Taiwan, às ameaças face a Taiwan, a esse bocado da China que ainda não está incluído na República Popular da China e que até agora tem mantido um estatuto ambíguo no plano internacional, que no fundo vivia do prolongamento do status quo, quer na aceleração, que essa sim é verdadeiramente chocante também, que é a questão de Hong Kong e o modo como a China muito rapidamente se desembaraçou de todos os seus compromissos temporais para preservar um estatuto de transição do modelo democrático que estava em Hong Kong e também em Macau, para muito rapidamente abafar aquilo que era a expressão democrática em Hong Kong. Ora bem, é tudo isso que leva a um receio por parte dos países vizinhos. E nós vimos aquilo que é o debate que existe hoje no Japão, e já aqui o comentámos, relativamente, por exemplo, ao rearmamento ou não do Japão, aquilo que é o debate americano, mas também em Taiwan, e mesmo na Europa face a Taiwan, quanto à sua capacidade de sobrevivência em relação a isso, e mais do que isso, a circunstância de um país que tinha até agora uma atitude de grande cuidado em relação à China, até porque é o destinatário de muitas das suas exportações, a China é o destinatário de muitas das suas exportações, que era a Austrália, ter rapidamente dado um salto, com aparente apoio político interno, numa atitude de agressividade anti-chinesa. E, portanto, nós estamos aqui, e até o facto da Índia, embora não seja parte do AUKUS, mas estar ligado ao tal processo do Quad, com os Estados Unidos, no fundo, ajudando àquilo que é o cerco à volta da China. E nós sabemos que a Índia, com o Vietnã, são os dois únicos países que nas últimas décadas tiveram confrontações armadas, embora localizadas, com a China. E, portanto, estamos aqui num processo novo. Xi Jinping tem um grande desafio. E Xi Jinping, se eu pudesse olhar na história, eu diria que o caráter benévolo de Xi Jinping, que, por exemplo, ele tinha demonstrado em Davos, quando se mostrou o grande defensor do multilateralismo, também ajudado muito pela circunstância dos Estados Unidos à época estarem dirigidos por Donald Trump. Este caráter benévolo e positivo, eu acho que se apagou muito durante o ano 2021. E Xi Jinping é hoje uma personalidade que é vista com muito receio em grande parte do mundo e naturalmente leva consigo a imagem que a China também transporta. Isso também porque Xi Jinping conseguiu internamente consolidar o seu poder de uma forma muito acentuada e portanto, daí talvez os receios do resto do mundo. Mas a verdade é que também, por outro lado, se me permite, a ideia que dá é que desde que Joe Biden chegou ao poder, e neste caso particular da China, o mundo ficou um pouco mais perigoso. Aquele comerciante que estava na Casa Branca antes de Joe Biden, de alguma forma, tinha uma maneira mais pragmática de lidar com a China, isto é, a China ao tempo de Donald Trump, o problema entre a China e os Estados Unidos era uma questão meramente aduaneira. E neste momento essa bondade entre os dois países desapareceu. António, é verdade, mas que nós também tínhamos nos Estados Unidos uma espécie de polarização do poder numa figura, e o poder hoje nos Estados Unidos eu diria que está mais democrático. As democracias têm
tem essa vantagem ou essa desvantagem, isto é, a unificação do poder permite ver as coisas de forma mais clara. A China, os Estados Unidos de Donald Trump eram os Estados Unidos na lógica antiga da discussão entre potências. Os Estados Unidos de Joe Biden são mais de um poder com maior diálogo no ponto de vista interno. Diria que há uma maior imprevisibilidade, mas eu devo confessar que não encontro nenhum cenário em que Donald Trump esteja no poder em que eu me possa, digamos, dormir mais tranquilo. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com a terceira parte da Arte da Guerra de hoje. Até já.